Saúde os irmãos com a paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de Jonas, capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então essa palavra aqui fala de Jonas. Jonas, Deus enviou ele para pregar ao povo Nínive, mas ele não foi para Tarsis. Por quê? Qual era o medo de Jonas? Ele fala: por isso me preveni fugindo para Tarsis, porque sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrepende do mal. Jonas não queria pregar para Nínive porque ele sabia que se o povo se arrependesse, Jesus não ia trazer o mal para aquele povo. E historiadores falam que Nínive era um povo mau, um povo que matou muitos israelitas, né? A palavra de Deus fala. E Jonas, ele sabia que quando ele é profeta, e quando o profeta é enviado a um povo, a uma nação, para pregar, para mandar aquele povo se converter, se o povo não se converter, Deus vai trazer a peste e o mal. Mas se o povo se arrepender, Deus se arrepende do mal que vai fazer para aquele povo. E Jonas queria que aquele povo continuasse cego, continuasse sem conhecer, né? Um povo que não sabia discernir a mão direita da esquerda. E vejo Jonas como um exemplo na nossa vida, porque Jonas são a gente quando a gente não quer pregar para uma pessoa que nos fez mal, quando a gente não quer abraçar uma pessoa que nos fez mal, quando Deus manda a gente amar os nossos inimigos que nos fizeram mal, quando Deus nos manda a gente perdoar aquele que nos fez mal, né? A Bíblia fala: dê a face ao que te fere, farte-se de afronta. Se te bater na face direita, bate à esquerda, né? Se te mandarem caminhar 1 milha, vai com ele 2. Eu vejo que tem muitos cristãos, né, que tem mágoa, que você toca num assunto do que ele passou, do que ele já viveu, e ele tem mágoa e não quer tocar no assunto. Porém, irmãos, vai chegar um momento na caminhada, Jesus disse: aquele que não tomar sua cruz e vir após mim não pode ser meu discípulo. Se o cristão tiver mágoa, se o cristão tiver mágoa com algum parente, algum irmão, né, relacionamentos passados, família, amigos, se o cristão tiver mágoa, vai chegar um momento que isso vai aflorar, né? A Bíblia fala que a mágoa e o ressentimento, ele rói como um gangrena, então ele vai comendo todo o seu corpo. É igual a picada de um aranha de escorpião, ele pica ali, só que ele vai tomando todo o seu corpo. E a mágoa é a mesma coisa, é um veneno, a qual pica seu coração, e ele vai tomando seu coração e seu corpo inteiro, até você morrer. Então, o cristão não é fácil, mas ele tem que se libertar das mágoas, porque não é porque fizeram mal para você que você tem que dar o troco. E quando você libera o perdão, você não está abençoando a pessoa, você está se libertando. É algo que vai fazer bem para você, porque aí você vai conseguir viver naturalmente. Agora, uma pessoa que ela tem mágoa, ela pode estar no lugar melhor do mundo. Se alguém tocar no assunto, e tal pessoa
tal mulher, e tal homem, e tal vizinho seu. Já era, vai mudar o tempo. Por quê? Porque aquela pessoa ainda não se libertou ainda daquela mágoa. E a pessoa vai viver os sofrimentos que ela teve lá no passado. Ela vai viver como se fosse agora. Então ela vai remoendo, ela vai sofrendo. Então a pessoa que ela sofreu uma vez, né? Ela foi humilhada e tal. Aconteceu algo que muito machucou ela. Ela vai conseguir sofrer aquele mesmo sofrimento várias e várias vezes. Por causa que não liberou perdão. Então vai chegar um momento que o cristão ele só vai subir de fase. Ele só vai passar de um estágio melhor se ele libertar da mágoa. Porque se tiver mágoa, ele não vai prosseguir. Você não vai conseguir subir um estágio ou subir um degrau com uma bola de ferro enorme presa nos seus pés. Isso é a mágoa. É uma bola de ferro onde que você vai carregando ela. Então eu queria deixar essa reflexão para os irmãos. Não guarde mágoa. Não é fácil, não. A pessoa que te magoou, você tem que sempre citar em suas orações. Pedir para Deus abençoar, pedir para Deus cuidar da pessoa. Ainda que a sua carne não queira. Mas no livro de Romanos fala, a gente tem que pagar o bem, né? O mal que a gente recebe, nós tem que pagar com o bem. E a Bíblia fala, dai a ira ao Senhor. Então, quando você abençoa uma pessoa que te fez mal, você está dando a ira ao Senhor, está dando na mão do Senhor. E Deus ele vai abençoar ou ele vai cobrar aquela pessoa. Mas ainda que Deus venha abençoar, Deus vai cobrar ela. Mas se você ainda está ressentido, Deus não vai cobrar a pessoa. Porque a Bíblia fala que quando Deus tocar no seu inimigo e você se alegrar, se regozijar, o próprio Deus ele pode tirar a mão. Porque está se regozijando. Agora quando você já se transformou, você já falou, Deus transforma aquela pessoa, abençoa. Aí sim, aí Deus pode vir com a ira dele. Mas só do fato de você querer a ira da pessoa que te fez mal, é sinal que você não está liberto. Senão que você tem mágoa ainda no coração. Agora quando você sinceramente perdoar aquela pessoa, se tiver paz, aí sim vem a mão do Senhor. Então, que possamos estar firmes na caminhada, não ter mágoa. Porque tiver mágoa, a Bíblia fala que se a gente não conseguir perdoar nossos irmãos, como nosso Pai nos perdoará, né? Sede misericordioso como o Pai é misericordioso. Deus nos perdoa, nós temos que perdoar nossos irmãos. Agora, se a gente não perdoa nossos irmãos, por que Deus vai nos perdoar? É assim como é que está na palavra. Então chega um momento que o cristão vai ser igual o Jonas. Não vai aguentar estar na presença do Senhor. Vai ficar ressentido. Ele não vai aguentar ficar perto de um Deus misericordioso. Como você vai andar perto de uma pessoa a qual as características dela te incomodam? Se você tem mágoa, Deus não tem mágoa de ninguém. Deus é misericordioso. E você tendo um coração misericordioso e perdoador, você vai atrair a presença de Deus. Porque Deus e você vão ser semelhantes. Agora, se você é amargurado, lamento lhe informar, o Senhor vai dar uma distanciazinha a você. Lógico, com o seu grande amor, Deus vai nos orientando. Se a gente está começando na fé, Deus ele sempre vai vir com amor. Mas vai chegar um momento que Deus vai falar, e aí filho, você não vai liberar esse perdão não. Isso aí já está tomando seu coração, está tomando sua vida. Chega um momento que ou você perdoa, libera perdão, ou você não vai conseguir estar na presença do Senhor. Amém, irmão? Deus abençoe a cada um. Que os irmãos possam meditar nessa palavra aí de Jonas. A Bíblia fala que no final do livro de Jonas, Deus repreendeu Jonas novamente, né, por causa da borboleira lá. Que Deus permitiu a borboleira crescer e dar sombra para Jonas. Só que Deus permitiu um bicho comer a borboleira. E quando o bicho morreu, Jonas ficou todo ressentido. Teve dó de uma planta, mas não teve dó de um povo. É como hoje em dia, né? As pessoas têm dó de planta, têm dó de animais, mas não tem dó do semelhante. Só pelo fato do semelhante ter feito mal a ele, ter machucado ele. Pensou?
Se Deus fosse pensar nas mal que nós fizemos, né, o nosso pecado, né, todos nós crucificamos Jesus na cruz. Todos nós eram dignos de morte pelos nossos pecados. Mas Deus não olhou nossos pecados e nos resgatou. Porque nós temos que olhar o pecado, o que fizeram contra nós. Amém. Deus abençoe a cada um.